Antes da gente começar o Conversinha de Pé de Ouvido de hoje, um aviso pro pessoal aí. Com a história de ter aproveitado o fim de semana prolongado e de ter me afastado, tinha um outro probleminha de saúde aí mais rápido, né? Então já estou de volta. Bagunçou toda aquela sequência que eu dizia pro ouvinte, dia tal, vou falar sobre esse assunto, então agora vai na sequência que está aqui. É um pouco aleatório, então desculpe aqueles que vão esperar datas certas, né? Por exemplo, esse aqui eu deveria ter falado dia 23/4, mas não estava aqui. Respondendo a uma pergunta da Adelaide Balesteiro. Adelaide diz aqui o seguinte, ó, e talvez seja o caso de muita gente que esteja nos ouvindo. Eu sou apaixonada por animais. Eu tenho 2 cadelas e 16 gatos. A minha irmã ganhou de você. Ela tem, 3 cadelas e acho que uns 30 gatos. Ainda bem que o terreno é grande lá no interior, né? Mas dá um trabalhão. E, segundo ela, todos achados na rua, ou melhor, eles me acharam. E, por incrível que pareça, quando um morre, alguns dias depois, o outro aparece. Eu não consigo diminuir o número. E se deixasse, seriam muitos mais. Pois bem, tem uma lenda entre as pessoas que têm e que amam muitos animais. E diz ela, dizem que Deus manda esses bichinhos para as pessoas que gostam, para que nós cuidemos desses animais. Agora 4h15. Pois eles voltarão na próxima vida como seres humanos. E que quando a gente não pode adotar mais nenhum, nós devemos encontrar um lar para o bichinho, pois ele veio para a gente e ele é nossa responsabilidade. A coisa vai muito mais longe, viu? Minha amiga e ouvinte Adelaide Vercali Balesteiro. Todo o reino animal existe em função do reino hominal. Apesar de que, já comentamos várias vezes aqui, segundo os mestres esotéricos, a mônada começa no primeiro dia da criação a ter um estado de consciência mineral. Então, começamos pelo mineral, passamos para o vegetal, do vegetal para o animal, do animal para o homem, do homem para o angelical. Por que isso? Porque nós começamos do angelical. Quando o pessoal fala, porque anjo da guarda, porque desce aqui e tal, nós somos anjos caídos. E ficamos apelando para os anjos que ficarem em cima para nos ajudar embaixo. Ora, o sonho deles é caírem também aqui para ganhar experiência, porque anjo não sabe nada quando está em cima, quando está por cima, né? Porque é inocente, não sabe nada, fica só cantando lá louvores a Deus, etc., né? O Pai, ele não sabe nada. Para saber, tem que ganhar rabinho, chifre e tal, cair na terra, na lama da terra para ganhar experiência. Entendeu, Adelaide? Então, a gente começa muitas vezes pelo reino mineral. Agora, não há necessidade de um ser que é gerado, né, no plano manásico, como a gente fala aqui, para dar manas do sânscrito, mental abstrato, ou maná que cai do céu para encarnar aqui. Esse é o verdadeiro sentido de maná e não fruta-pão para você botar, para você comer, né? Não é desse sentido. É sentido espiritual, digamos assim. Eu não gosto da palavra espiritual porque é tudo matéria, né? Matéria mais sutil é espírito para mais grosseiro, ou bateria. Então, o reino mineral, ele está em evolução, ele não está parado. O reino mineral, para começar, como já comentamos aqui várias vezes, inclusive citando Helena Blavatsky, citando o professor Henrique Zé de Souza, principalmente a Blavatsky desce a minúcias interessantes no reino mineral, não há elementos químicos. Evidentemente que o Mendeleev não sabia disso, então você tem a tabela periódica do Mendeleev, com aqueles quadros, aquelas colunas todas, coluna do flúor, crolo, bromo e iodo, coluna dos alcalinos terrosos, coluna dos gases, né? Coluna disso, coluna daquilo, os isótopos, aquela coisa toda que a ciência inventou e que tem um valor muito grande, claro. Por isso nós chegamos até onde chegamos. E hoje em dia nós temos drogas aí muito boas que nos permite ter uma sobrevida maior, uma terapia melhor para certas doenças que nós mesmos adquirimos por não sabermos viver adequadamente.
Tudo isso tem valor, então daí a expressão Deus escreve certo por linhas tortas. A evolução depende do ser humano. O ser humano é muito importante. É muito importante, mesmo que eu diga para você que nós somos androides, né? Em evolução. Ou nós temos uma... Só que nós não somos de lata, né? Porque a gente, quando imagina androide, começa a doer. Você fala assim, você é um androide. Oh, que isso? Eu sou homem, eu nasci pelas mãos de Deus. Evidentemente que amanhã, se você for construir um robô, você gostaria de fazer dele um robô de carne e osso, a sua própria semelhança. Já pensou que orgulho você teria de dizer aquele ali, que está andando ali, que, né, é o grande médico, o grande cientista e tal, fui eu que criei, viu? Dá uma de Deus. O ser humano tem isso também. Mesmo porque nós como somos filhotes de Deus, a tendência nossa é a volta à casa paterna, porque todos somos filhos pródigos desse plano mental. Mas os animais também. Mas você pensa que são só os animais? Os vegetais, idem. Por exemplo, numa cadeia planetária anterior à nossa, num dia da criação anterior ao nosso, e os dias da criação são muito longos, né? Aqueles que tinham uma consciência vegetal, né? E que não puderam passar para ter uma consciência animal no terceiro dia da criação, que seria a cadeia lunar, né? Não essa lua que está aí, mas uma coisa que havia no passado, que era o centro do universo, né? E que foi gerada a hierarquia dos Barichads, né? Dividida em Pitres, ou pais Barichads, Atma, Soma e atavânicos, daí o atavismo, os caracteres somáticos. Nós, graças a essa hierarquia anterior, que está tudo por fazer. Eu estou falando do terceiro dia da criação anterior, que corresponde ao dia da criação anterior, ao plano das emoções ou ao nosso corpo astral. Ele foi criado na cadeia lunar. Houve um erro lá e houve uma inversão. Então, por exemplo, aqueles que na cadeia anterior, que seria a cadeia de Marte, não puderam ir para a cadeia lunar, né? Aqueles que tinham consciência vegetal, atrasaram. E esse atraso fez com que eles viessem para a Terra, aqui, para o quarto dia da criação, ou para essa cadeia planetária Terra, que é um ser enorme, como já falamos aqui, que podemos chamá-lo de Arcanjo Rafael, que tem 7 chakras. Cada chakra é um globo, cada globo é um mundo, e cada mundo fica aceso num determinado momento. O mundo que está aceso nesse momento, que é um sol que brilha no coração dele, chama-se Terra. Esse é o quarto momento, é o quarto chakra, né? Já comentei isso aqui várias vezes. Isso é um esoterismo muito puro e muito bom, mesmo que seja um sonho. Faz de conta que é verdade o que você está ouvindo, vá. Isso faz bem para a alma da gente, para o futuro, para você imaginar coisas melhores e para sonhar um pouco mais, porque a vida é isso, a vida é mais virtual que real. A realidade da vida não é isso que nós vivemos aqui. A realidade não é do acesso do ser humano. O ser humano não tem acesso a ela ainda, porque ele não tem condições de entender como é que é a realidade da vida, a verdadeira matéria real, a mater reia, a mula práctica, aquilo de onde nós saímos, aquele escuro de onde saímos, etc. Não há condição de entender isso ainda, porque foge às possibilidades mentais nossas. E intuitivas também, se você quer saber, né? Que vai muito além disso. Ora, aqueles que tinham consciência vegetal ou plantas, né, na segunda cadeia planetária de Marte, vieram para a Terra como plantas que curam. Então, não houve um atraso no mau sentido para eles. Não há mau sentido na evolução, só há bom sentido. Os que atrasaram vieram para a Terra como plantas que curam e hoje estão aí, né? E daí essa fitoterapia maravilhosa que nós, nesse momento cósmico, estamos atravessando na Terra, não temos nem condição de compreender a maravilha que é o mundo vegetal aqui na Terra. Nós estamos acabando com ele primeiro, para depois descobrir que ele era muito bom, né? Então, está tudo em evolução. Agora, sabe-se lá quem vai ou não vai para frente, né? Nesse momento cósmico que estamos atravessando, em que está havendo julgamento da humanidade agora.
É por isso que está tudo em polvorosa. Uns buscam igreja isso, igreja aquilo, religião fulano de tal. Outros estão atrás de São Germano, outros estão atrás do esoterismo. Você está aí ouvindo conversinha ao pé de ouvido e cada um buscando uma coisa com receio, com medo. Está todo mundo percebendo que é época de grandes mudanças. É ressonância Schumann daqui, é planeta chupão que vem não sei de onde, é a Terra que vai virar o eixo, é o fim do mundo, é isso, é aquele, um monte de coisas que o ser humano tem ouvido falar, e ele no meio dessa confusão toda não sabe que caminho escolher. E por não saber que caminho escolher, ele ficando perdido, né? Ele se sente inseguro, né? Essa insegurança, ela reflete. Então, é época de botar as manguinhas de fora também. É época, por exemplo, de desencanto da humanidade, como dizia Manuel Jacinto Coelho, universo em desencanto. E esse momento de desencanto ele é importante porque é época também de grandes mudanças. Essas crises são espetaculares. Estamos atravessando uma grande crise na humanidade, crise de valores. Um dia, por exemplo, o dinheiro vai ter que acabar, nós vamos ter que trabalhar por outro motivo a não ser ganhar dinheiro, né? Quando trabalharmos por outro motivo, que nem uma sequência, um filme que eu me lembro ter visto das viagens da nave Enterprise, né? Em que ela volta no tempo, vem à Terra no ano 2000 e tanto, nós havíamos destruído tudo aqui na Terra com bomba atômica e tal, aquelas fantasias todas da nave Enterprise, né? De ficção científica. E o comandante Picard, que é o comandante da Enterprise, leva uma assessora daquele que descobriu aqui na Terra a velocidade de dobra, que permite viajar em velocidade superior à luz, né? E ele acaba levando essa assessora dele, né, desse que descobriu a velocidade de dobra, para dentro da nave Enterprise. Quando ela entra dentro da nave, aquela nave enorme do tamanho de vários quarteirões de uma cidade grande, né? Parece uma verdadeira cidade lá dentro. Ela olha para o comandante Picard e diz assim: Poxa, comandante, que o senhor deve ganhar um bom dinheiro por mês aqui. Ele falou: Não, minha filha, eu não ganho nada. Não é possível, eu não ganho nada. Nós trabalhamos por outro motivo, porque nós descobrimos que trabalhando pelo prazer da evolução, pelo prazer da realização, aí o mental abstrato, ó. Pelo prazer da realização, pelo prazer da evolução, sabe o que acontece? Não há diferença entre eu, comandante, e o cara que faz a limpeza na nave aqui, o lixeiro da nave, né? Só que ele me respeita como comandante porque eu sou mais velho que ele, eu tenho mais experiência, então existe um princípio hierárquico ainda. Mas aquele cara que limpa a nave aqui dentro, aquele sujeito que é o lixeiro da nave, ele vive dignamente como eu mesmo, capitão, vivo, sem luxo, sem coisa nenhuma. É graças a isso, não há obra impossível em cidade nenhuma da nossa época, 2700 e tantos, ano 2700 e tantos, sei lá, da nave Enterprise. Sabe por quê? Porque todo mundo trabalha por um ideal diferente. Então nós estamos numa época de grandes mudanças e as pessoas não aceitam isso. Como elas estão nos estertores, é época de botar manguinha de fora. Então você vê gente importantíssima, né? Desembargador metido em jogo do bicho. O líder religioso roubando não sei o quê. O outro entra no cemitério para não sei o quê. Isso é normal. Porque a gente não sabe o que vai dentro da cabeça da pessoa, dentro do coração da pessoa. Você às vezes fica aquela reverência com a pessoa, imaginando que ela é um ser extraordinário. Na verdade, ela é frágil como você próprio que está observando essa pessoa. E ela apronta uma ou duas depois, mostrando que não é nada disso. Eu não sei se você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar, Adelaide. O animal, sim, ele vai encarnar como gente, mas não é que o cachorro vire gente de cara. O professor Niggs de Souza dizia que a última encarnação de animal para depois se transformar em ser humano, né? Não é que seja assim em todos os casos. É o pinguim. É o pinguim. Aquela ave, pinguim. Tanto que ele fica olhando para o céu, batendo palminha, né? Ele é muito mais inteligente que a ciência possa imaginar até hoje. É o pinguim seria a última e não o cão. Agora, pode ser o cão, sim, depende. Se você começar a treinar o cão, eu me lembro, apareceu até no Fantástico aí uma americana que treinou um cãozinho dela, principalmente esses cãezinhos pequenos, né? Treinou a dizer uma frase em inglês: I'm hungry. I'm hungry. Quer dizer, I'm hungry. Eu estou com fome. Estou com fome. O cachorrinho fazendo isso, né?
E dizia o professor Henrique Zé de Souza, fazendo a gente pensar bastante, né? Mesmo que seja mentira, que mentira boa, né? Os animais já falaram, dizia ele, e vão voltar a falar, quer dizer, tá tudo em evolução. Então é claro que você tá certa, Adelaide. A gente tem que tratar bem os reinos anteriores, mas eles estão a nosso serviço. Um dia o faro do cão, as células olfativas do cão vão ter que estar em nós, porque nós somos a obra máxima da natureza até agora, né? Porque passar para o reino angelical não adianta você ficar sentindo cheiro e tal, mas você não tem experiência, você não tem como vivenciar isso, você ficar no céu, né? Essa história de ir para o céu é a maior besteira que existe. Não é por... Você tem que aprender em tamas, daí a expressão Gautamas, aquele que ajuda a gente a atravessar o mar vermelho da experiência. Moisés foi um Gautamas, né? Buda foi um Gautama, daí Gautama, o Buda, aquele que ensina a gente a atravessar o mar vermelho das experiências. Como? Com seus ensinamentos. Daí um sura do Alcorão dizer: ó tu que pões o dia na noite e a noite no dia, o bem no mal, o mal no bem, a morte na vida e a vida na morte. A ti mais importa a pena do sábio que o sacrifício do mártir. O sacrifício do mártir dá choradeira, dá aquela empatia toda com uma determinada pessoa, e você fica 2000 anos amando uma pessoa de paixão, mas cadê que você muda, né? Está doente, fica apelando para ele, como é o coitado do Cristo aí, todo mundo apelando para o Cristo. Ah, Jesus, me ajude, Jesus abençoa, Jesus disse, amarrei tudo em Jesus, e para o coitado do Jesus. E a sua parte, você está fazendo? Não, né? Ah, sei. Eu não sei se você entendeu onde nós quisemos chegar aqui. Não fique preocupada com o que estão fazendo com os animais, né? Preocupe-se com o que você está fazendo a eles. Também tem cãozinho em casa e tal. A gente trata bem, agora não pode deixar o bicho te dominar também, né? Você tem que ensinar ele, procurar ensinar na medida do possível, tratar com carinho. Não se esqueça que os animais, eles têm 3 chakras e mais um cardíaco que está começando a evoluir. Nós temos 6, né? Só que os 3 de cima, nosso, para juntar a parte divina com a parte animal nossa para dar o humano no cardíaco, em nós está um pouquinho mais evoluída, porque o ser humano é só um pouquinho mais que animal ainda. Falta muito para ser humano, né? Falta muito para ser racional. Falta um dia da criação inteirinho do mental abstrato. 1 centilhão de anos só, que tal?